Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje vou fazer com vocês a análise do edital para você que vai prestar o concurso aí da Embasa. Você que quer ser um assistente de saneamento, fazendo aí fazendo para o cargo de agente administrativo, precisa conhecer quais os elementos de informática que a prova da OCP que foi destinada aí para esse concurso. Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Bom, antes de mais nada, galera, eu deixo para vocês aí os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do conteúdo de informática, você pode me procurar. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @FábioAus. Se você ainda não está inscrito no meu canal no YouTube, vai lá, Fábio Augusto Informática. E se você tiver alguma sugestão, dúvida ou elogio, pode mandar para mim no WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em te responder, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que a OCP trouxe em relação à informática. Olha lá. O edital, ele é esse aqui, ó, que você está vendo. Então ele traz para a gente ali, ó, conceitos e fundamentos básicos. Depois, conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários. O que seriam os softwares utilitários? Aí ele mesmo já colocou aqui, ó, compactadores de arquivos, que são aqueles programinhas que diminuem o tamanho do arquivo, como o zip, o rar, né? Aí ele traz aqui, ó, softwares utilitários de chats, de clientes de e-mail, de reprodutores de vídeo, né? Visualizadores de imagem e antivírus, né? Então ele já está trazendo ali quais são os softwares utilitários. Depois, ele traz para a gente aqui, ó, identificação e manipulação de arquivos. Essa identificação e manipulação de arquivos está relacionado aí ao ato de você copiar, colar, recortar, identificar pela extensão que é docx, que corresponde ao Word, que é xlsx, que corresponde ao Excel, né? Então, esses são os elementos que a gente tem em identificação. Depois ele traz aqui, ó, no item 4, backups de arquivos, as ações para backups. Depois, no 5, ele diz conceitos básicos de hardware. O que vem a ser os conceitos básicos de hardware? Aí ele traz aqui para a gente, ó, conceito do que é uma placa-mãe, o que são memórias, processadores, né, que é a CPU propriamente dito, e discos de armazenamento, HDs, CDs e DVDs, certo? Depois ele traz aqui para a gente no item 6, periféricos de computadores. O que seriam os periféricos? Todos os componentes conectados ao computador na periferia. Mouse, teclado, impressora, webcam e seus derivados, tá? Depois ele traz aqui para a gente, ó, ambientes operacionais. E agora, né? Aí ele fala: utilização dos sistemas operacionais Windows 7 e Windows 10, tá certo? Então, quando ele cai assim, a gente já sabe que o sistema operacional que deve ser estudado é o Windows 10, você já sabe até por quê, né? Ele abrange todos os elementos que a gente tem presente no Windows 7, então quer dizer, o Windows 7 ele é inferior ao Windows 10. Então, quando ele traz no edital o Windows 7 e o Windows 10, significa que eu tenho que estudar pelo Windows 10, porque o Windows 10 tem recursos a mais que o 7, e não o contrário, né? Se eu estudo só o Windows 7, eu não vou ter os recursos que o Windows 10 possui. Então, quando eu estudo o Windows 10, eu vou trazer todos os recursos que o Windows 7 possui, além de, claro, os recursos presentes no Windows 10. Perfeito? Então, essa é a melhor forma de estudo que você pode ali aplicar na hora de fazer aí o estudo do sistema operacional. Beleza? Então, não estude os dois, não há necessidade. A pergunta ela vai ser voltada para
tanto o sistema operacional Windows 7 quanto o sistema operacional Windows 10. A única coisa que ele coloca dessa maneira no edital é que se ele citar o Windows 7, né, e não está no edital, aí a questão ela pode ser anulada. Então, se ele cita o Windows 7 ou se ele cita o Windows 10, aqui no caso ele está protegido, porque o edital está dizendo que tanto um quanto o outro pode aparecer em forma de questões. Fechou? Então vamos ver mais elementos aí do seu edital. Olha lá. Depois disso, ele traz para a gente aqui, ó, ainda sobre os ambientes operacionais, conceitos básicos sobre isso mesmo, galerinha. Linux. Nossa, professor, eu vou ter que estudar Linux. Estudar jamais, mas conhecer o Linux e saber o conceito de software livre deverá sim. Aliás, galerinha, eu sempre explico aqui, né, nas aulas, no Vencendo Concursos, que não é interessante estudar Linux. Por quê? Primeiro, estudar Linux é uma matéria que você não vai aplicar e você vai esquecer logo. Eu diria quase que de imediato, né, o esquecimento. Então, não se deve estudar Linux, ponto. Porém, devo focar nos elementos chaves que sempre são cobrados em prova. É o tal do caminho das pedras que eu falo. O caminho das pedras no Linux é saber quais são os pontos base para eu poder acertar questões onde o Linux é abordado. Quais seriam eles? Bom, eu preciso conhecer alguns comandos Linux. Eu preciso saber como que é composta a estrutura de diretórios, né, do Linux. Eu preciso saber também o conceito de software livre, né? Então, todos esses elementos são elementos que a gente estuda quando? Dias antes da prova. Por quê? Porque caso caia uma questão de Linux, você tem essa referência na sua memória recente. Agora, se você estudar já o Linux, quando chegar no dia da prova, quando chegar próximo dia da prova, já esqueceu. Aí você fala, eu vou fazer uma revisão próxima do dia da prova. Ué, se você vai fazer a revisão, é porque você já não lembra mais, concorda comigo? Então, por que não estudar já próximo ao dia da prova, que aí isso vai ficar na sua memória recente, e se cair questão de Linux, maravilha. Se não cair, maravilha também. Por quê? Porque você não perdeu seu tempo estudando Linux, onde você poderia estudar uma outra matéria ou um outro assunto. Fechou? Então, continuando lá. Bom, já vimos aí então todos esses elementos relacionados a sistemas operacionais, né? Então, Windows 7, Windows 10 e Linux. E depois ele traz para a gente aqui, ó, utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote Office. Aí ele traz aqui, que seriam Word, Excel e PowerPoint. Quais as versões? 2010, 2013 e 2016. De novo, aqui ele está trazendo 3 versões diferentes do pacote Office. Tem que estudar as 3? Não. Você tem que estudar a mais recente. Qual é a mais recente? No caso do que está aqui no edital, a versão 2016, certo? Então, a versão 2016 ela vai trazer todos os recursos presentes nas versões 2010, 2013 e, claro, na versão 2016. Aqui, mais uma vez, a banca ela está se resguardando caso ela sorteie no banco de dados dela questões onde tem lá citando o Office 2010. Então, ela pode colocar essa questão sem ter nenhum tipo de receio. Por quê? Porque no edital está abordando Office nas versões 2010, 2013 e 2016. Beleza? Em relação às perguntas que são feitas, as perguntas elas são utilizadas tanto numa versão quanto na outra. Então, não vou ter questões exclusivas de elementos que só funcionam na versão 2010, na versão 2013 ou na versão 2016. Então, isso você pode ficar despreocupado, despreocupada. Tá claro? Então, pode estudar a versão 2016, certo? E aí você vai ver que todos os elementos que estão presentes nas versões anteriores, a versão 2016 ela vai abranger tranquilamente, tá bom? E aí, continuando.
ele traz aqui para a gente uma outra surpresa: a utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote LibreOffice. É isso mesmo, do pacote LibreOffice, que são Writer, que equivale ao Word, Calc, que equivale a Excel, e Impress, que equivale ao PowerPoint, nas versões 5 e 6. Então, são versões que a gente tem aí do LibreOffice, que você, na realidade, se for baixar hoje, não encontra, porque nós já estamos na versão 7. Professor, se eu for baixar a versão 7, vai atrapalhar aqui? Não. Ele vai trazer as perguntas aqui voltadas do LibreOffice, geralmente comparando com o pacote Office. Como assim? A partir do momento que você tem um edital onde ele cobra duas suítes de programas, né, de escritório, como o pacote da Microsoft e o pacote LibreOffice. Qual a diferença entre os dois? A primeira diferença é que o da Microsoft ele tem os seus programas pagos, precisa de uma licença de uso, enquanto o LibreOffice ele é gratuito, você pode baixar livremente. Inclusive, o primeiro conselho que eu te dou é conhecer o LibreOffice. Então, baixe o LibreOffice no seu computador. Você tem ali o LibreOffice entrando no Google, você digita lá LibreOffice. O site oficial é libreoffice.org, né? Ele já vai trazer ali para você a opção. Muito provavelmente vai ser .pt, por causa de PT, Português Brasil. E aí você vai fazer o download e instalar no seu computador. Vai estragar o computador? Claro que não, eu também tenho instalado aqui no meu. A diferença de instalar e não instalar é que quando você tem o contato mais próximo do programa, você tem a referência visual. E tudo que a gente tem referência visual fica registrado no nosso cérebro e a gente guarda de uma forma mais eficiente do que tentar estudar sem a presença do LibreOffice no computador. Então, você que tem a oportunidade de fazer isso, faça, que eu tenho certeza que os seus resultados serão muito satisfatórios, ok? Então, como você viu no edital, temos o pacote Office da Microsoft, temos o pacote do LibreOffice. Então, as perguntas, se vier perguntas voltadas para esse assunto, essas perguntas serão voltadas em confronto, ou seja, ele vai comparar Word com Writer, Excel com Calc e PowerPoint com Impress, tá bom? Então, se você não conhece esses assuntos, não se preocupa, porque aqui no Vencendo Concursos tem aula de informática, e nas aulas de informática que foram ministradas por mim, você tem todos os elementos que você precisa saber, tanto do pacote Office quanto do LibreOffice. Fechou? Então continua. Aí nós temos aqui, ó, utilização e configuração de e-mail. Olha só, galera, utilização e configuração de e-mail onde? No Outlook, que é o de praxe, sempre é o programa Microsoft Outlook, que é abordado nas provas. E aqui, a utilização e configuração de e-mail é justamente o ato de você mandar a mensagem para alguém, com cópia para uma outra pessoa, com cópia oculta, né? Então são esses os elementos que a gente tem. A história de responder, responder a todos, de encaminhar. Então, não foge disso, é sempre dessa maneira que as questões de e-mail são abordadas em prova. Depois ele traz aqui, ó, conceitos de tecnologias relacionadas à internet e intranet. Saber que internet o acesso é público e que a intranet o acesso é privativo. Então lembre-se, internet é pública porque qualquer pessoa pode acessar. A intranet é privada porque somente pessoas autorizadas podem acessar, porque depende de um login e senha. Então isso daí é a base de tudo. Aí vem busca e pesquisa na web e mecanismos de busca na web. Então, busca e pesquisa e mecanismos de busca são elementos que você tem ali na hora de fazer uma pesquisa na internet, filtrar com aspas, filtrar com outros mecanismos de busca. Então, é dessa forma aqui que é explorado na sua prova. Aí tem
navegadores de internet, os programas que a gente utiliza para navegar na internet. Quais? Ele cita aqui, ó, Internet Explorer, Mozilla Firefox e o Google Chrome, certo? Então, você já sabe quais são os navegadores que você precisa estudar. E aí vem no item 14, olha só, segurança na internet. O que? Vírus de computadores, spyware, malware, phishing e spam. Segurança na internet. Como que eu me sinto seguro na internet? Quais são os elementos que fazem com que a gente tenha segurança na internet? Vírus de computadores, definição de vírus, né? Quais são os mais importantes? E depois, o conceito de spyware, o programa espião, aquele que vai capturar os dados da sua máquina. E os códigos maliciosos, que é o que a gente chama de malware. O phishing, que é aquela pescaria que faz com que você, no caso, seja enganado e levado para um site falso. E o spam, os e-mails indesejados. Todos esses elementos eu sempre indico a cartilha .cert.br. É um site mantido pelo CGI, que é o Comitê Gestor de Internet no Brasil, e as questões de prova são extraídas todas dessa cartilha. Olha que maravilha! Então, você acessando essa cartilha, aí você pensa, nossa, é uma cartilha que tem 300 páginas. Pelo contrário, se eu não me engano, definição de vírus devem ser ali no máximo 8 páginas só. Aí você fala, nossa, mas 8 páginas de texto. Não, elas são páginas ilustrativas. Então você vai ter a imagem do bichinho, do vírus e a definição dele geralmente em um parágrafo. Então é muito mais prático você estudar pela cartilha.cert.br. E o último item aqui, ó, transferência de arquivos pela internet, é o ato de você fazer ali, no caso, o envio de arquivos usando a nuvem e usando os mecanismos que hoje a internet nos proporciona. Claro? Então você viu aí um edital recheado de assuntos, né, que você precisa ali estudar de uma maneira bem simples, né? Você consegue separar isso por grupos para estudar de uma maneira mais eficiente, e é aí que entra o nosso plano de estudos. Olha só, planos de estudos. O plano de estudo ele é baseado da seguinte maneira: você precisa de aulas, certo? Você precisa de um material para acompanhar essas aulas que serão ali a sua base forte. Através das aulas e do material, você vai ter ali, ó, a leitura, né? E as marcações do conteúdo que você está estudando. Então, por exemplo, se é um assunto baseado em legislações, você tem assuntos e temas. Se é um assunto baseado em informática, você também tem assuntos e temas. Então, quer dizer, o termo colocado aqui, ele equivale para qualquer matéria. Então, na hora de estudar, de fazer a sua literatura, de fazer a leitura do conteúdo que você tem e baseado nas suas marcações, você vai ter os assuntos e temas para que você procure questões baseados justamente nesses temas e assuntos. Uma vez que eu conseguir resolver essas questões, aí eu vou partir para a revisão. A revisão ela pode ser feita através de um resumo, de mapa mental, de fichas, que faz com que você absorva ainda mais o conteúdo. Na parte de informática, vale ressaltar que a prática traz a referência visual. A referência visual, ela é fundamental para o entendimento em informática, tá? Então, uma vez que você tem um programa instalado na sua máquina e aí você passa a usar, fica muito mais evidente a forma de você lembrar aquele conteúdo. E outra coisa que é importante, né? A prática faz você tirar dúvida. Por exemplo, estou estudando por questões de prova e aí caiu uma questão de prova que eu não entendi nada, eu não consegui entender o que o examinador quis dizer com aquele assunto. Então coloque em prática. Faz o que o examinador está colocando na questão.
Abra o programa, faça exatamente o que ele está fazendo, porque aí você colocando em prática, você tem a referência visual. E tendo a referência visual, você vai entender aquele conteúdo. Então é muito mais prático fazer desta maneira, né? E claro, a satisfação que você vai ter de entender vai ser assim muito grande. E é uma satisfação assim bem legal de se ter, tá? Nas aulas de informática aqui no Vencendo Concurso, eu sempre trago para a prática. Então, quando eu falo de um assunto, eu vou lá e mostro o assunto para você. É diferente de pegar uma apostila que já está escrito o assunto, mas não tem como mostrar, né? Então, isso faz com que você tenha uma absorção maior e que você consiga, sim, atingir o objetivo de gabaritar as questões em informática. Beleza? Mas, professor, como é que eu faço para gabaritar as questões? Como é que eu faço para ter acesso a essas aulas? Então, olha só. Bom, o curso do Embasa, assistente de saneamento, que é o cargo para agente administrativo, nós temos aqui no Vencendo Concursos. E a vantagem que a gente tem em oferecer esse curso para você é a seguinte: primeiro, a partir do momento que você clicar aí no link que está na descrição desse vídeo, você vai ter acesso imediato assim que comprar. O acesso ele vai ser ilimitado, você pode assistir quantas vezes quiser, não é isso? E também repetir a hora que bem entender, não é? Então, vou ver quantas vezes eu quiser. E se eu quiser rever, eu posso? Pode, né? Ah, eu não entendi. Posso voltar? Pode voltar, pode rever, pode ver quantas vezes você desejar. Teoria e questões comentadas, baseadas no edital de vocês. Então, quer dizer, você já tem ali uma segurança de estar estudando exatamente o que você precisa. Todas as aulas dos professores são oferecidos ali para você o conteúdo em PDF, para que você possa ver exatamente o que o professor está mostrando lá na aula. Você tem acesso aos nossos slides. E o legal, você vai participar de um grupo no WhatsApp para receber todas as notificações, seja de lives que a gente tem aí a respeito do Embasa e também outros elementos, como por exemplo, em forma de bônus, você que adquiriu o nosso curso vai ter acesso a um caderno de questões, questões também ali no caso para você colocar em prática o que você entendeu no nosso curso e claro, para você treinar. Você também tem em treino 2 simulados que vão acontecer em datas que serão informadas lá no grupo do WhatsApp. E aí você também vai ter direito a 2 redações corrigidas. Olha só que bacana. Tudo isso por um valor que você não vai acreditar. Olha lá. O valor do lançamento, 597, mas você adquirindo agora, clicando no link que está na descrição abaixo, você vai pagar apenas 197 e ainda pode pagar em 12 vezes de 19,65. Galerinha, na boa, o que você está esperando para clicar aqui no link? Clica no link que eu estou esperando aqui do outro lado para liberar o acesso para você poder começar a estudar agora e gabaritar nessa prova. Beleza, galera? Então, por hora eu vou parar por aqui. Bons estudos. Conto com você para que você possa aí, no caso, ter o seu nome publicado no Diário Oficial. Fechou? Então, boa sorte para você e até a próxima. Valeu, galera!